Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E este é mais um vídeo onde nós vamos falar sobre livros cristãos, livros que realmente edificam a nossa fé, livros clássicos até, porque o livro que eu vou falar hoje é um livro bem clássico. E é um livro que mais do que só ser um livro antigo, ele é um livro que nos desperta. Ele é um livro super atual ainda e que fala muito aos nossos corações. O livro escolhido é A Porta Estreita, do John Bunyan. Esse livro aqui, ele vai fazer um despertar na nossa vida. Com esse livro aqui, a gente sabe que o John Bunyan ele era um homem usado por Deus, e ele era um homem aqui que ele busca abrir os olhos de muitos daqueles que se chamam cristãos, mas não praticam a palavra. De muitos daqueles que esperam entrar no céu, mas muitas vezes não entrarão, porque não têm praticado de fato aquilo que a palavra diz. Então o John Bunyan aqui, ele vai fazer uma explanação muito, até sucinta, né, mas super importante. Ele não vai ficar aqui enrolando, ele vai direto ao ponto. Né? Eu gosto muito dos livros do John Bunyan porque ele é muito enfático e ele é um homem que ele se deixou estar na mão de Deus, né? Ele foi um instrumento do Senhor. E aqui ele vai falar sobre a condenação da alma, sobre como o inferno é real e como muitas pessoas que acham que estão no caminho, na verdade não estão. O John Bunyan aqui, ele fala uma frase muito interessante, quando está até no marcador aqui que vem nesse livro, e diz assim: lisonjear e iludir a si mesmo é algo fácil, mas condenável. Que o Senhor lhe conceda um coração para julgar corretamente a si mesmo, e que este livro sirva para lhe preparar para a eternidade, para que você não apenas espere entrar, mas seja realmente recebido no reino de Cristo e de Deus. Amém. Esta é a oração de seu amigo John Bunyan. E ele fala aqui que o objetivo desta obra aqui, desse livro aqui especificamente, era alertar os cristãos. Ele fala aqui que alguns eles deixam a porta do céu muito larga, outros tornam muito estreita, mas ele vai mostrar aqui nesse livro a medida que realmente é da porta, porque a palavra fala que larga é a porta que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, mas estreita é o caminho que conduz à vida e são poucos os que passam por ele. Aqui o John Bunyan, por isso que chama a porta estreita, ele vai falar como que o caminho para ir para o céu, como essa jornada, essa peregrinação é algo estreito, é algo que muitas vezes envolve um preço para se pagar, é algo que muitas vezes envolve renúncia, abnegação, e a gente sabe que não é fácil. Nós estamos no mundo, nós temos que lidar ali sempre lutando contra Satanás, contra seus demônios, contra principados, contra potestades, contra o império das trevas, mas também sabendo que nós temos que ter sabedoria para agir da forma piedosa, agir de forma cristã, agir de forma como o Senhor quer. E aqui a gente percebe nesse livro aqui também que o John Bunyan ele não tem medo de falar. O John Bunyan aqui ele fala realmente verdades, verdades que nos conduzem à vida eterna, o ensino do verdadeiro evangelho, e ele não vai lisonjear ninguém, ele não vai passar a mão no ego de ninguém. Ele vai ser muito realista, ele vai ser um homem muito ali que vai falar muito da palavra. E a gente tem horas que a gente lê esse livro e a gente fala, gente, esse livro é forte demais. Esse livro aqui tem horas que a gente até se pergunta, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tenho vivido de forma que agrada a Deus? Será que eu vou entrar por essa porta? Mas ele busca sempre fazer esse alerta para que a gente não se acostume achando que, eu tô muito bom, porque afinal de contas, olha o que não faz, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Olha, essa pessoa aqui não faz, e se essa pessoa vai entrar no céu, quanto mais eu. Não, aqui ele vai realmente mostrar que o céu é real e que o caminho também é real, que a porta é estreita, a porta ela não mudou o seu comprimento, ela continua sendo estreita, mas a gente tem que decidir passar por essa porta, saber que vai ter desafios, saber que isso envolve renúncia, responsabilidades, mas saber que o Senhor é conosco. Então a gente sabe aqui que o John Bunyan, ele também foi um homem que pagou o preço pelo evangelho, ele foi um homem que ficou preso 20 anos por causa que ele pregava a palavra do Senhor, e ele pregava a palavra de Deus mesmo não estando ali na igreja anglicana, na igreja que era aprovada pelo Estado. E ele ficou preso, mas ele saiu depois, e a gente sabe que nem as prisões conseguiu parar a vida dele, nem as prisões, nem as cadeias conseguiram parar os escritos, as literaturas, os livros, nada disso. A gente sabe aqui que o John Bunyan ele vai falar coisas muito sérias também sobre a fé cristã. Ele não vai ficar aqui de conversinha, ele não vai ficar enrolando e nem adulando ninguém, mas ele vai falar coisas que saltam aos nossos olhos, como esse trecho do livro que diz: você ama a sua própria alma? Então ore a Jesus Cristo por um coração desperto para todas as coisas do outro mundo, para que você possa ser atraído a Jesus Cristo. Clame também por um espírito de discernimento, para que possa saber o que realmente é a graça salvífica. Então a gente sabe aqui que o Senhor nos salva por graça, né? A salvação é mediante a fé por graça, mas a gente sabe também que a gente não pode ser negligente quanto à nossa caminhada cristã. A gente não pode viver a vida do jeito que a gente quer e ainda esperar entrar no reino de Deus. E essa indicação que eu vou deixar para vocês hoje.
Esse livro aqui, do John Bunyan, é um livro clássico, mas é um livro ainda muito atual, um livro que nos desperta para uma verdadeira vida com Cristo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!